Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido algumas semanas atrás, hoje a minha ideia é apresentar um resumo das principais ideias contidas na obra Livres Pensadores, uma história do secularismo americano. Trata-se de um livro escrito pela jornalista Susan Jacoby e publicado nos Estados Unidos em 2005. Antes de falar do livro, eu já deixo o convite para vocês, quem ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, Tem um botão de inscreva-se aqui abaixo do vídeo, é gratuito, e também para curtir, comentar o que vocês acharam do conteúdo do vídeo, compartilhar se vocês tiverem interesse, que essas ações ajudam a fazer com que esse conteúdo tenha um maior alcance, que o YouTube recomende os vídeos aqui do canal para um maior número de pessoas. Dito isso, então vamos à obra. Eu falei que Livros Pensadores é uma obra de 2005, e isso é interessante porque essa época foi marcada pelo governo do George Bush nos Estados Unidos, onde a religião teve um papel político bem importante naquele governo. Então as fronteiras entre política e religião estavam um pouco fluídas, um pouco meio que se estreitando demais. E a Susan Jacoby, ela se apresenta como uma crítica em relação a isso. Até ela coloca na parte final do livro esse posicionamento crítico de uma forma mais explícita. Bom, em relação ao livro, qual é o principal objetivo da Susan Jacoby? Então, ela vai dizer logo no início que com o livro Livres Pensadores, ela tem como meta resgatar, dar uma valorização a uma parte da história dos Estados Unidos que, de acordo com ela, estava se esmaecendo, não tendo grande visibilidade, que é a tradição secularista, mas a tradição secularista pensando de um ponto de vista político e intelectual, então como um elemento relevante nos debates públicos daquele país. E o que ela quer dizer com secularismo? Então ela vai também, logo no início do livro, afirmar que a maneira como ela entende o termo secularismo e secularista é a maneira como o termo tinha sentido na segunda metade do século XIX, quando o próprio termo foi criado. Então, que secularismo e secularista denotavam a ideia de um espaço público regido pela razão e pelos direitos humanos e não pela autoridade divina. Essa tradição secularista, parte da história dos Estados Unidos. De acordo com ela, tem as suas origens vinculadas ao próprio processo de independência daquele país no final do século XVIII. Então, logo no primeiro capítulo, quando ela vai falar sobre a independência dos Estados Unidos e as origens do secularismo, ela vai denominar o primeiro capítulo como uma revolução secularista, ou talvez um secularismo revolucionário. Acho que esse é o termo mais apropriado para a tradução do título que ela dá ao primeiro capítulo. O que acontece? Os Estados Unidos se tornam independentes da Inglaterra em 1776, depois, e aí vem a Declaração da Independência, e anos mais tarde, em 1787, é redigida a Constituição daquele país. E uma característica singular dos Estados Unidos, uma característica pioneira daquele país, foi a separação da relação igreja-estado. Então, a ideia de um Estado sem uma religião oficial, ao mesmo tempo garantindo a liberdade de culto. Então, e os próprios chamados pais fundadores do país, eles tinham, que era uma elite política e uma elite intelectual do final do século XVIII, eles olhavam para a Europa, viam como as relações entre política e religião, esses laços com países tendo religião oficial, etc. e tal,
Isso tinha levado a muitas guerras, muitos conflitos na Europa. Então, os Estados Unidos eles buscam se fundamentar, se fundar dentro de uma tradição de pensamento onde a religião passa a ser um assunto privado. Obviamente que essas noções elas estão fundamentadas, né, elas bebem na fonte do iluminismo do século XVIII e também numa tradição de uma religião de cunho liberal. Então isso vai aparecendo. Ao longo do século XIX, então a Susan Jacob tem vários capítulos dedicados ao século XIX, ela vai mostrar como depois da independência dos Estados Unidos, a partir da década de 1820 para a década de 1830, as questões relacionadas ao secularismo, que pautam muito o debate em torno da preservação da separação igreja-estado, e o respeito à liberdade de crença, e aí isso abre um leque também para se discutir a questão do respeito à liberdade de não crença, ainda que isso só vai ganhando força com o tempo nessa questão da liberdade de não crença. O movimento secularista, que são indivíduos que buscam manter essa herança da separação igreja-estado, da independência dos Estados Unidos, aqueles indivíduos da primeira metade do século XX, eles começam a se articular e esses temas, eles cada vez mais se fundem com outras pautas que vão ganhando importância no país, particularmente o movimento abolicionista, né, que vai tendo uma maior densidade a partir da década de 1830, e também o movimento feminista, que começa a ganhar visibilidade dentro daquela conjuntura. Então, digamos que o secularismo, né, ele ganha protagonismo no espaço público na primeira metade do século XIX nos Estados Unidos, articulado com as pautas do abolicionismo e também do feminismo. E os livres pensadores, que é o título da obra da Susan Jacob, os livres pensadores são os protagonistas da história do secularismo americano. Na segunda metade do século XIX, principalmente depois da Guerra Civil, né, entre norte e sul dos Estados Unidos, e o tema da escravidão foi um elemento central, e o resultado da Guerra Civil foi o fim da escravidão naquele país. Então, depois do fim da guerra, em 1864, 65, os Estados Unidos vai passar por um processo de grande crescimento econômico, né, de industrialização, de urbanização, principalmente nas regiões norte, de expansão rumo ao oeste, e também vai receber grandes levas de imigrantes europeus. Aquele cenário de crescimento econômico e do avanço da ideia de progresso é o cenário que faz com que o movimento secularista ele passe a se organizar de uma maneira mais orgânica e vai viver aquilo que a Susan Jacob vai colocar como a era de ouro do livre pensamento. A figura central na segunda metade do século XIX, digamos assim, uma espécie de síntese dessa era de ouro, é o Robert Ingersoll, que a Susan Jacob vai denominar como o grande agnóstico. Na verdade, esse era uma expressão já da época que identificava o Robert Ingersoll. Depois a Susan Jacob, inclusive, né, eu tive conhecimento, ela tem um livro que é posterior a Livres Pensadores, que é dedicado à biografia do Robert Ingersoll. Então, nós temos esse elemento. Então, o século XIX ele vai ter figuras muito importantes da tradição secularista, algumas que têm crenças religiosas, outras que não têm crenças religiosas. Então, nós temos nomes aí como Thomas Paine, que foi um deísta do século XVIII para o século XIX, ele vai falecer no início do século XIX, que é considerado uma espécie de um pai, entre aspas, né, dessa tradição secularista nos Estados Unidos, pelo menos do ponto de vista intelectual.
E nós vamos ter outras figuras proeminentes no século XIX, como a Ernestine Rose, a Elizabeth Canton e também aqui, como eu falei, o Robert Ingersoll. Mas o advento do século XX marca o século do declínio do movimento secularista, que é o que a Susan Jacob vai colocar. Então, a partir, principalmente dentro do cenário da Primeira Guerra Mundial e do pós-Primeira Guerra Mundial, o movimento secularista ele vai começar a perder força. Lideranças importantes do movimento vão falecer e não vão encontrar substitutos à altura. Também vai ganhar força a religião, particularmente o catolicismo começa a ganhar força com os imigrantes europeus e vai se tornar, a Igreja Católica vai pela primeira vez se tornar um ator político importante nos Estados Unidos, sem falar nas diversas vertentes protestantes, que já tinham uma longa tradição desde o período colonial e que vão ser um elemento de resistência ao avanço das pautas secularistas, que depois da questão da abolição vem a igualdade de direitos entre negros e brancos, do ponto de vista da Constituição, enfim, a questão do sufrágio feminino, tem diversas outras pautas, e o início do século XX vai trazer também a questão das ideias anarquistas, socialistas, tem até um capítulo que ela vai denominar como a trindade profana, ateus, comunistas e darwinistas. Mas a Susan Jacob fala como a religião, os grupos religiosos, eles se organizam no sentido de combater e de coibir o avanço das pautas secularistas e também ser um elemento de pressão para rever essa relação religião-estado naquele país. Então esse também é um dado que eu achei bem importante, que não tinha tanto conhecimento assim, como se por um lado os Estados Unidos ele surge como um país que prima pela separação igreja e Estado, então tem uma tradição laica, uma tradição secular. Por outro lado, ao longo da história dos Estados Unidos, os grupos religiosos eles constantemente se revelaram como grupos de pressão no sentido de rever essas questões em torno do secularismo e da laicidade. Constantemente, ao longo do século XIX e XX, esses grupos estão lá pressionando. E no século XX, eles começam a ganhar mais força. Então, a Susan Jacob fala que o movimento secularista ele começa a se desarticular. Ele tem, digamos assim, tem uma espécie de um momento ali que ele dá um fôlego, com o famoso julgamento do macaco, que havia um dos estados Unidos proibido o ensino da teoria da evolução do Charles Darwin, e um professor acaba sendo preso por ensinar isso em sala de aula, e aí o julgamento tem uma repercussão nacional que acaba dando visibilidade à pauta secularista. Mas os movimentos religiosos eles acabam se rearticulando em decorrência disso e acabam tendo cada vez mais projeção no espaço político. E a partir da década de 1930, a Igreja Católica também passa a ter esse espaço. Depois, lá na década de 1960, dentro do contexto da luta pelos direitos civis, a pauta secularista também vai estar articulada com aqueles debates e aquela luta, mas os movimentos político-religiosos, os grupos religiosos vão se rearticular a partir da década de 1970 e a religião vai passar a ter um aspecto muito relevante, muito influente dentro da discussão política, dentro das forças políticas, inclusive dentro dos partidos republicano e democrata. Então, que é uma questão que ela vai evidenciar e ela vê com um certo pessimismo que acontece nos Estados Unidos no início do século XXI, com essa promiscuidade entre política e religião. Então esse, pessoal, em linhas gerais, as ideias centrais do livro da Susan Jacob, que tem uma epígrafe com a qual eu finalizo aqui, que é uma epígrafe do Thomas Paine, onde ele diz o seguinte: a mais formidável arma contra erros de qualquer tipo é a razão.
Um abraço a todos e a todas e até breve.